Quando ia a Lisboa era novo, né? Tinha os meus 17 anos, ia a Lisboa com uma pasta com dinheiro para pagar as encomendas que a empresa onde eu trabalhava fazia em relação às sedes, não é? De Lisboa, porque onde eu trabalhava era uma sucursal de legumes secos e de tudo o que se vendia nas mercearias, não havia supermercados, mas nas pequenas lojas de Setúbal e dos arredores de Setúbal, mesmo mais para o sul de Setúbal, até Santiago de Cacém, que é uma vila mais ao sul, e outras. E eu então ia de caminhoneta, não é, de carreira, até a Cova da Piedade, a Cacilhas, apanhava o barco para Lisboa, não havia ponte na altura, não é? E sobre o Tejo. E então fazia sobretudo a Baixa de Lisboa, onde havia então essas grandes empresas de importação e exportação também. Agora estou-me a recordar, havia ao lado da rua dos Caldeireiros, havia da rua, uma rua que só para a Sé, que agora não me recordo o nome, e era do lado da Graça, não é? Do bairro da Graça. E aí então ia também a bancos, onde tinha que depositar para pagar créditos, não é? Esse dinheiro, e a minha preocupação era despachar-me, fazer o mais depressa possível. Ia também para os lados de São Pedro de Alcântara, onde havia uma grande empresa que vendia para as outras pequenas empresas de Lisboa e dos arredores de Lisboa, da região de Lisboa, sabão. E as minhas principais recordações que tenho de Lisboa, ainda cheguei a ir para ir ao cinema, ver filmes, e ao Politeama, que não sei se já ainda existe em Lisboa, e ver filmes, e via filmes portugueses. Tenho uma recordação de ter visto uma premiere, Sé de Lisboa. É um monumento histórico, é muito importante, é uma antiga mesquita, porque Lisboa, até aos anos 1200 praticamente, era árabe, e depois foi conquistada pelo Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, ajudado pelas frotas de cruzados que vinham dos países do norte da Europa, e conquistaram Lisboa. Visitei várias vezes, não é? E subindo por aí pode-se ir até ao Mirador da Graça, não é? E ver toda uma paisagem extraordinária do Tejo, não é? Quer dizer, do Rio Tejo. E na altura era bastante popular todo esse bairro. Claro, passeei por Alfama, lembro das escadinhas, uma vez ia entrando em casa de uma pessoa, pensava que estava a passar uma passagem. Eu aos 19 anos, tinha feito a inspeção militar, mas com outros amigos de Setúbal já falávamos e discutíamos que não éramos contra a guerra colonial, e considerávamos que Angola devia ser independente, como Portugal era independente, não é? Quer dizer, e é independente. E então recusávamos, sem ter ligações com organizações políticas, mas já tínhamos essa convicção. E quando foi na altura, antes de entrar realmente na tropa, não é? Na vida militar, eu passei a inspeção militar em fins de abril e devia entrar na tropa em outubro desse ano, mas no verão desse ano saí de Portugal. Saí de Portugal num caminhão que trazia ostras de Setúbal para Turim.
e que atravessava a França, a Espanha toda, e a França e entrava por Irún, não é? Quer dizer, em Espanha, e foi aí que eu entrei em julho de 61 em França. Não era para ficar em França, tampouco, era para ir para Hamburgo, porque em Hamburgo havia outros rapazes de Setúbal que tinham sido antes de mim e que trabalhavam em barcos, e então era o meu destino. Mas falhou o contacto e acabei por ficar em Paris durante 3 anos sem sair de Paris e sem ver o mar. E habito em Paris até hoje, mas houve um período que saí de Paris, estive em Londres em 64, 65, estive em Amsterdão, na Holanda, e depois voltei para Paris em fins de 67 e pronto, desde, digamos, princípios de 68 a minha residência era Paris, porque era o único país, a França era o único país que eu tinha documentos legais.